Investidores, vamos aqui atualizar a nossa análise do S&P 500, o principal índice da Bolsa de Valores americana, que no momento em que eu estou gravando essa análise, está aqui ó, na casa dos 3.590 pontos, tá? A gente está aqui ó, com o gráfico de futuros do S&P em um time frame diário, e nessa semana a gente vai ter aí a divulgação de alguns indicadores bem importantes, tá? E que provavelmente vão trazer volatilidade aqui para o S&P e para todos os mercados correlacionados, como criptomoedas, Ibovespa, né, Bolsa Brasileira. Eu quero até fazer uma passagem breve aqui nessa agenda econômica dessa semana, tá? Eu até destaquei aqui dois eventos que são os principais da semana. É claro que assim, todos esses eventos aqui, ó, são os mais importantes, certo? Só que tem dois deles especialmente que são assim, os de maior destaque e aqueles que podem trazer ainda mais volatilidade aí para o mercado. Que é o relatório de emprego, o payroll, né, que vai ser divulgado na sexta-feira pela manhã, certo? Esse indicador aqui promete bastante volatilidade. E a gente tem também na quarta-feira um outro indicador que é a variação de empregos privados, que é o ADP. Também outro dado aí relacionado à geração de empregos nos Estados Unidos. E a gente está vivendo um momento aqui em que um mercado de trabalho muito aquecido nos Estados Unidos tende a ser precificado para baixo. Ou seja, se os dados de geração de emprego vierem acima do esperado, o que teoricamente seria bom, né, para uma economia, nesse caso, como os Estados Unidos estão passando por uma crise inflacionária que precisa ser controlada, isso acaba não sendo positivo, e nessa situação é provável que a gente veja novas quedas acontecendo para o S&P, tá? A gente ainda vai ter aqui PMI, né, sendo divulgado na segunda-feira, depois a gente tem o PMI não industrial sendo divulgado também na quarta-feira, né, a gente vai ter aí alguns discursos da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu também, e que podem trazer alguma volatilidade para os mercados, até mesmo para o S&P, né? Então a gente fica ligado aqui nessa agenda econômica. Se você é um cara que opera aí futuros de S&P, até de BOV ou criptomoedas, já dá um print nessa tela aqui para você se ligar aí nesses horários que prometem bastante volatilidade para essa semana, tá? E aí, voltando aqui para nossa análise técnica, investidores, eu acredito que assim, se a gente tiver dados que venham em linha com o que está sendo projetado pelo mercado nessa agenda econômica dessa semana, pode ser que a gente veja aqui uma recuperação acontecendo, de repente um ralizinho de alívio, tá? Um ralizinho de alívio que de repente pode levar o S&P a se aproximar dessa média móvel de 20 períodos aqui, ó, que está aqui em 3.851 pontos. A gente vê que o S&P, assim como vários outros ativos, ele tem um comportamento de se afastar da média de 20 e voltar para se encontrar com ela. Ele se afasta e se encontra novamente, afasta e se encontra. E a gente consegue observar aqui ó, que esse afastamento do S&P da média móvel de 20 períodos não costuma durar muito tempo, tá vendo? É questão de alguns dias, né? E faz bastante tempo que a gente já se afastou. O último toque que a gente deu foi em 14 de setembro, né? Então já há mais de 15 dias aí, e caso a gente tenha então dados em linha com o que está sendo esperado, eu acredito que a gente pode ter então um movimento para cima, até porque se a gente olhar no diário, ó, o índice de força relativa já atingiu aqui um cenário de sobrevenda, tá vendo? Ó, a gente está já sobrevendido no IFR, e se a gente observar, sempre que o S&P ele atinge essa sobrevenda, ele tem um ralizinho de alívio nos dias subsequentes, tá vendo? Ó, nessa oportunidade aqui a gente deu sobrevenda, a gente vê que o S&P se projetou para cima, certo? Aí nessa oportunidade aqui, ó, a gente vê que ele chegou a tocar ali a região de sobrevenda, aí ele teve um ralizinho para cima, certo? A gente pode até colocar que ele fez um rally um rally maior ainda, eu trouxe até esse nível aqui. Nessa oportunidade aqui, ó, ele chegou a se aproximar da sobrevenda, não chegou a ter uma sobrevenda, mas aí tivemos um rally de alívio, certo? E nesse momento a gente está aqui justamente nessa região de sobrevenda, com uma possível divergência de alta se formando, uma divergência bullish aqui no caso, né? A gente vê que se a gente ligar esses pontos aqui, a gente tem uma linha ascendente, e se a gente ligar esses mesmos pontos aqui no gráfico de preço, nesse mesmo horizonte temporal, ó, a gente tem então uma linha descendente, tá vendo? Uma linha descendente. Tá aqui o indicador de preço apontando para baixo e o IFR apontando para cima. Então não me surpreenderia ver o S&P de repente se projetando para cima para entrar em um ralizinho aqui que pudesse trazer ele pelo menos aqui para esse nível próximo aqui dos 3.800 pontos, né? Isso representaria aqui de repente uma recuperação de 7%, talvez diante do cenário atual projetar 7% para uma semana, quase 8% seja algo meio agressivo, mas a gente
pode de repente esperar, como falei, em um cenário onde os indicadores econômicos venham a favor do que o mercado quer nesse momento, que é ver a economia arrefecendo, a gente pode ver de fato aqui então o S&P se projetando para cima nessa semana e consequentemente beneficiando mercados que querem se projetar para cima, mas acabam sendo prejudicados, né, por essa correlação com o S&P, como mercado de criptomoedas, Bitcoin. Eu acredito que o Bitcoin está querendo realizar um rally de alívio, mas em função dessa correlação aqui com o S&P ele não consegue. Acho que o Ibov também, até a Bolsa Brasileira, tá ensaiando aí um movimento de rally breve, que está sendo prejudicado por essa queda generalizada dos mercados, que é trazida pelo S&P. É claro que quando a gente fala de Ibov, a gente tem também aqui resultado de eleição, que vai impactar muito essa semana, né? Vamos ver o que vai acontecer para o mercado brasileiro. Mas falando aqui do S&P, a gente enxerga essa possibilidade, né? Se os dados vierem em linha. Se vierem dados piores do que o que está sendo esperado, aí eu já vou entender que a gente pode, de repente, continuar nos projetando para baixo. Eu trouxe aqui para o time frame semanal, tá? Para que a gente possa ver o índice de força relativa do S&P se aproximando de uma sobrevenda no semanal, entendeu? Antes da gente ver um rally de alívio, né? Essa é uma possibilidade também. No semanal, o IFR está aqui na casa dos 35 pontos, né? A sobrevenda, ela acontece quando o IFR está abaixo dos 30 pontos, né? E essa seria uma possibilidade também, né? A gente já vem projetando aqui um S&P lá no nível pré-pandemia há bastante tempo aqui no canal, certo, investidores? E tá faltando pouco, né? Falta apenas 5,8% para a gente ter já o índice no nível de antes da pandemia, antes do crash da pandemia. Então, se a gente tiver, de repente, indicadores que não favoreçam aí um rally de alívio, a gente já pode ver o S&P acentuando esse mergulho e já entrando nesse nível pré-pandemia já nessa semana mesmo, né? Acho que uma queda de 5,30% para uma semana em um bear market é algo bastante factível, né? Bastante factível. O fato é que a gente consegue ver que, assim... Esse movimento aqui do S&P, ele já está bem esticado para os padrões do S&P, certo? A gente vê que ele realiza movimentos menores, né? Movimentos breves, assim, ó. E aí ele já corrige para cima, tá vendo? Ele realiza um movimento para baixo, ele já corrige para cima. Ó. Ele realizou um movimento bem esticado aqui, ó, nessas semanas, corrigiu para cima, tá vendo? Então, existe a possibilidade da gente ver também o S&P se projetando para cima, caso a gente tenha aqui um cenário um pouco mais favorável trazido por esses indicadores. O fechamento desse candle semanal aqui, dessa última semana, foi bem ruim, tá? A gente pode ver aqui, ó, que o S&P fechou praticamente na mínima da semana, né? Na mínima da semana, rompendo aqui o fundo anterior, lá da semana de 13 de junho. Então, assim, no viés semanal, na visão semanal, a situação aqui pro S&P tá bem feia mesmo. Só que quando a gente olha o diário, a gente vê que ele já está bastante sobrevendido, então eu não descarto a possibilidade de um rallyzinho de alívio aí, mas nada que eu acredite que vai impedir o S&P de ter novas quedas para ele voltar para o nível pré-pandemia. A gente tem aqui alguns níveis, né, em que a gente está realizando aqui as nossas apostas, né, para que a gente possa iniciar um processo de acumulação de ações americanas. O primeiro nível que eu considero interessante já está aqui na casa dos 3.380 pontos, que é exatamente esse topinho deixado aqui. Acho um bom ponto para acumulação. Um segundo nível que eu já destaquei para vocês aqui, a região lá dos 3.166 pontos. E depois o próximo nível aqui na casa dos 2.953 pontos, quase 3.000 pontos, né? E aí esse nível, ele tem uma confluência. Esse nível aqui ele pode apresentar um suporte, tá vendo? Eu até desenhei esse retângulozinho roxo, porque a gente teve aqui uma situação de resistência dentro desse mesmo nível, tá vendo aqui, ó? Então, pode ser que, caso a gente veja aqui o mercado americano se projetando para baixo, ele consiga, de repente, se sustentar dentro desse nível que a gente está colocando aqui lá próximo dos 3.000 pontos. Eu já considero isso aqui um cenário bem apocalíptico para a Bolsa Americana, tá? Isso aqui iria trazer aí para o mercado uma correção próxima ali da casa dos 38%, né? Então seria uma correção bem agressiva para o S&P, né? Com uma crise inflacionária agressiva, como a gente está vivendo, a gente não pode descartar a possibilidade do mercado reprecificar aqui o S&P para esses níveis lá de baixo. E eu acredito que minimamente aqui ao nível pré-pandemia a gente vai ver o S&P buscando, tá? Então, acredito que estamos bem atualizados aqui sobre a
O principal índice da Bolsa Americana, eu volto a atualizá-la aqui no canal quando a gente tiver aí movimentações mais bruscas ou de repente novidades que nos façam olhar mais atentamente para o S&P, certo? E aí se você gostou da análise, vou pedir para você não esquecer de deixar o like aí para fortalecer o canal e também de se inscrever para continuar acompanhando aqui a atualização do nosso conteúdo. Um abração e até o próximo vídeo.